Graça e paz, minha irmã, graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo de volta, você que já é aluno do IBV e você que está chegando agora, seja bem-vindo. Por favor, caso você ainda não tenha se inscrito, não deixe de se inscrever, se inscreva, curta e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que postarmos um vídeo aqui. Meu nome é Ricardo, estou aqui para desenvolver uma missão teológica pela nossa Junta de Missões GEAB. GEAB quer dizer Jesus é a Esperança da África e do Brasil. E pelo IBV. IBV quer dizer Instituto Bíblico Vida. Nós desenvolvemos essa missão teológica no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil nós temos alunos em vários estados, enfim. O tema dessa aula é a Bíblia e a origem da humanidade. Nós vamos estar falando acerca da origem da humanidade, do ser humano como um todo, independente do sexo, né, se homem ou mulher, se macho ou fêmea, né, nós vamos estar falando acerca do ser humano. Então, no decorrer da aula, quando eu me referir ao homem, eu estou falando da raça humana, eu estou falando da humanidade em si, e não do sexo masculino propriamente dito. A Bíblia, só a Bíblia pode revelar verdadeiramente quem é Deus. Porque a Bíblia, ela é uma autorrevelação de Deus, ou melhor, ela é a autorrevelação de Deus para nós. A Bíblia Sagrada, ela não é fruto de descobertas humanas, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele usou pessoas, a Bíblia chama de homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus, para trazer a nós a revelação de Deus. E essa revelação de Deus, ela aborda muitos temas, muitos assuntos. Dentre eles, a origem da humanidade, a origem do ser humano. Então, da mesma forma que para conhecermos Deus, precisamos das Escrituras, nada melhor do que recorrer também às Escrituras para conhecer as nossas origens, para conhecer verdadeiramente de onde viemos, como que foi o processo, como que foi o início, como que foi a criação da raça humana segundo a narrativa bíblica. É bem verdade que o nosso foco será a narrativa bíblica. O nosso foco não será apresentar a origem da humanidade do ponto de vista científico somente, porque existem muitas coisas que estão reveladas nas Escrituras Sagradas e que a ciência ainda não alcançou uma explicação, ainda não alcançou um discernimento acerca de alguns assuntos. Então, a antropologia, que nós vamos estar apresentando aqui no decorrer dessa e das próximas aulas, ela tem como base as Escrituras Sagradas. E continuando falando acerca das Escrituras, as Escrituras, além de ser uma autorrevelação de Deus, elas funcionam também como um manual de vida. É isso mesmo, quando uma pessoa adquire qualquer produto, né, em uma loja, por exemplo, esse produto ele foi produzido por um fabricante. Esse fabricante, obrigatoriamente, ele tem que produzir o manual daquele produto, como utilizar aquele produto, como obter, né, de forma satisfatória, ou melhor, usufruir todos os recursos disponíveis através desse produto adquirido. A Bíblia, ela é o manual de vida. Isso quer dizer que Deus, quando nos criou,
para que nós não fôssemos obra, produtos ou criação de Deus sem uma direção do Criador, do fabricante. Deus, então, com o passar da história, ele foi criando o manual, e hoje nós somos uma geração privilegiada porque nós temos acesso a esse manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Então, para se viver uma vida plena, para se viver uma vida realizada, para se viver uma vida feliz em todos os sentidos, basta seguir as instruções, as orientações do Criador. E essas instruções, esse manual de vida, está contido nas Escrituras Sagradas. E é essas Escrituras, então, que nós vamos recorrer para saber, segundo o Criador, como foi a nossa origem. Qual é a nossa origem? Como começamos a existir como seres humanos aqui nesse planeta. Que Deus, então, possa iluminar o nosso entendimento nesse sentido e a nossa abordagem antropológica dentro, então, da visão bíblica. A Bíblia usa uma terminologia para descrever a raça humana. Diversos escritores no Antigo Testamento, eles tinham à disposição, dentro da língua hebraica, diversos termos que poderiam ser usados para descrever, a origem da humanidade, como que o homem foi formado, como que o homem foi criado. E o termo mais comum que se tem, que acontece mais de 500 vezes no Antigo Testamento, é o termo Adão. Do termo Adão veio o nome do primeiro ser humano, Adão. A palavra Adão, ela significa nascido do pó da terra. Então, o primeiro ser humano, veja que Adão é um termo genérico, eu estou falando primeiro ser humano, ele foi formado do pó da terra, e esse ser humano, então, esse termo, ele é um termo genérico, ele não está falando do homem do sexo masculino, ele está se referindo ao homem, ao ser humano, à humanidade criada, lá no início, como foi que aconteceu no caso com o primeiro ser humano que tomou o nome de Adão. Porque lá no início do livro de Gênesis, as Escrituras dizem que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então chegou no momento da criação. O livro de Gênesis relata que a criação de Deus, ela terminou no 7º dia, e no qual Deus descansou. Então a criação de Deus, tudo que Deus criou aqui na nossa dimensão, no nosso planeta, foram criados em 7 dias. O homem foi criado no 6º dia. O que Deus fez no 7º dia, quando Gênesis fala que foi no 7º dia que ele concluiu a sua obra, a gente não sabe especificamente como foi ou o que foi, qual foi o processo para ele finalizar essa obra. Mas uma simples leitura lá no livro de Gênesis vai mostrar que ele vai falar claramente que ele concluiu a sua obra no 7º dia. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o foco principal nesse primeiro momento que eu quero que você entenda é que quando Deus disse façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a Bíblia continua dentro dessa narrativa de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, a Bíblia fala assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que você observasse que o termo que Deus usou aqui, Adam, é um termo genérico que se refere à humanidade. A questão do macho e da fêmea, nós vamos ver um pouquinho para frente na sequência dessa aula. A humanidade, ela foi criada, né, como um conselho, ou por um conselho especial da parte de Deus. Porque quando Deus foi criando todas as coisas que existem, quando ele terminava uma criação, Deus falava que aquela criação era algo bom. Porque Deus é bom e tudo que Deus cria é bom. Mas quando chegou no ser humano, né, Deus forma o ser humano. Todo o restante da criação, Deus foi dizendo, haja e ouve. Mas quando chega no ser humano, Deus não disse, haja o ser humano. Pelo contrário, a narrativa bíblica, ela fala que Deus formou o homem, né? Quando fala que Deus criou, né, as outras coisas vieram à existência, o restante da criação veio à existência pelo poder da palavra de Deus. Deus chamou à existência do nada as coisas que existem. Ele disse, haja e ouve. E tudo que Deus criou é bom, como eu disse. Mas quando se trata do ser humano, a Bíblia fala que Deus formou o homem. Então o homem, ele foi criado de uma maneira diferente. Tudo foi criado pelo som, pelo poder da palavra de Deus. Mas o homem foi criado pelas mãos de Deus. Deus disse assim, façamos, pois, o homem. Esse façamos traz a ideia de que Deus foi formando o homem. E nós vamos ver um pouquinho para frente que Deus formou o homem do pó da terra. Então, no Antigo Testamento, tem o termo genérico, é o termo Adam, para a humanidade. Quando a gente vai para o Novo Testamento, tem um versículo lá em Tiago, capítulo 3, verso 7. Esse versículo fala assim, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Então aqui eu quero convidar você para observar que no Novo Testamento também existe um termo genérico com relação à humanidade. Então é importante que a gente observar isso e ver também que no Novo Testamento existe diferenciação de espécies. Se você olhar lá em 1 Coríntios 4:9, você vai ver que Deus está aqui fazendo uma distinção entre os seres humanos e os anjos. Se você olhar para Atos 5:29, que é um versículo bastante conhecido, quando Pedro responde que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Pedro também está fazendo aqui uma distinção clara entre os seres humanos e Deus. E outra coisa muito interessante também é que, segundo, principalmente, o Novo Testamento, o ser humano, na condição atual, ele tem as suas limitações. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 6:19, ele fala assim, falo como homem, por causa da fraqueza da nossa carne. Isso quer dizer, com o que nós queremos falar até o presente momento, é que o ser humano, para Deus, é ser humano, sem nenhuma distinção de sexo, seja ele homem ou mulher, macho ou fêmea. Deus nos vê
como humanidade, como seres humanos criados conforme a imagem e a semelhança dele. E no meio desse contexto a gente pode perguntar, então qual é a origem da raça humana? Os escritores bíblicos sustentam de modo muito categórico, né, que foi Deus quem criou os seres humanos. Então, os seres humanos têm uma origem. Deus, o Criador, ele nos formou. O primeiro homem, o primeiro ser humano, ele foi formado diretamente do pó da terra. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Tem uma outra tradução que onde está alma vivente, fala que o homem passou a ser espírito vivificado. E isso está lá no início do Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Mas quando a gente pula lá para o Novo Testamento, em Marcos 10, 6, Jesus fala assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez. Humanidade, homem e mulher. Então, Jesus aqui no Novo Testamento também, ele está confirmando a origem, né, humana vinda da parte de Deus. Então, a Bíblia é muito clara quando ela fala que o homem veio de Deus, foi formado por Deus, e que esse homem, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, que eu já falei, né, fala que Deus criou o homem, né? Deus disse: façamos o homem, pois, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus criou ali o primeiro ser humano. Mas com o passar do tempo, Deus observou que aquele ser humano, ele estava um pouco, entre aspas, perdido no meio da criação. Por quê? Porque eu estou usando esse termo, entre aspas, perdido. Porque todos os outros seres criados, havia um que se identificasse com o outro. Você pega os animais, Deus criou o macho e a fêmea, mas quando ele criou o primeiro ser humano, ele criou o primeiro ser humano como único. Deus, sendo único, cria agora um ser à sua imagem, à sua semelhança, único. Porém, esse ser único, que se tornou, ou que foi chamado de Adão, esse ser único, mesmo ele tendo uma identidade espiritual com Deus, mas ele não conseguia se identificar 100% com Deus. Por quê? Porque ele foi formado de uma matéria, terrena. Então, o primeiro homem, ele tinha na sua composição algo que não tinha em Deus. Algo que Deus não tem, melhor dizendo. Porque o primeiro homem, ele foi formado, ele tinha uma matéria que Deus pegou aqui no pó da terra. Deus fez uma massa, Deus ajuntou os dois principais elementos da terra, a porção seca e a porção molhada, e formou o homem. Então, esse homem, com o passar do tempo, Deus observando, mesmo Deus tendo comunhão diária com esse homem, mas Deus observou que esse homem, nos momentos que Deus não estava presente com ele no jardim, de uma forma de contato, Deus observou que esse homem, ele estava um tanto quanto solitário. E aí Deus resolve, de uma forma muito especial, criar um outro ser humano. E é por isso que a Bíblia diz, a criação desse outro ser humano está relatada lá em Gênesis 2, 22, que Deus, agora, para fazer esse segundo ser humano, para que houvesse uma identidade, uma identificação, uma compatibilidade com o primeiro ser humano, Deus agora não pega novamente o pó, a porção seca e a porção molhada e faz uma massa. Não, Deus pega o primeiro homem,
faz esse homem dormir. Podemos até dizer que Deus anestesia esse homem, e do lado desse homem, da costela deste homem, do lado, né? Isso quer dizer igualdade. Do lado desse homem, Deus tira uma costela e desta costela ele faz a mulher. Então observe, primeiro Deus criou o Adão, o primeiro ser humano, do pó da terra. Agora Deus tira desse Adão, que é pó da terra, Deus tira uma parte dele, e dessa parte dele ele faz o segundo ser humano. E esse segundo ser humano, né, aqui eu quero entrar com uma teoria, só para despertar o nosso raciocínio. É só uma conjectura isso aqui. Isso aqui não é uma doutrina, isso que eu vou dizer agora para você, não, eu não estou aqui batendo o martelo e falando que essa é a verdade absoluta. Não, eu estou aqui trazendo uma teoria de formação do ser humano. Então, o primeiro ser humano, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, diretamente do pó da terra, recebeu de Deus o espírito de vida quando Deus assoprou-lhe as narinas. E aí, então, esse conjunto da obra fez surgir o primeiro ser humano. Mas Deus, sendo espírito, e nesse primeiro momento, ele cria esse primeiro ser humano, então, como um ser assexuado. É uma teoria que eu estou trazendo aqui para você. Só para enriquecer o nosso estudo. Então, esse primeiro ser humano, num primeiro momento, a imagem, a semelhança de Deus, mesmo sendo formado do pó da terra, esse primeiro ser humano, ele era um ser humano, porém assexuado. Ele não tinha ainda um sexo. Mas no dia que Deus percebe, que Deus resolve tomar uma atitude devido à solidão daquele primeiro ser humano, quando Deus disse que não é bom que o ser humano estivesse só, porque o termo que está falando, não é bom que o homem esteja só, o termo genérico ali é a humanidade. Então, quando Deus disse que não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer um semelhante dele. Naquele momento, quando Deus tira da costela de Adão para fazer, então, o segundo ser humano, naquele momento, foi no momento da cirurgia. Olha o tanto que é interessante essa teoria. Foi no momento da cirurgia, então, que Deus ali, quando ele faz o segundo ser humano, naquele momento é que ele cria o sexo. Naquele momento é que ele cria o macho e a fêmea. Naquele momento é que o primeiro ser humano se torna um ser do sexo masculino e o segundo ser humano, a mulher, se torna um ser do sexo feminino. Naquele momento, então, foi quando Deus os abençoou. Foi naquele momento que Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Não teria, segundo essa teoria, né, teológica, não teria finalidade, inicialmente, Deus fazer um ser humano do sexo masculino, porque qual seria a finalidade dele ter um sexo, sendo que não havia uma companheira ou uma companhia, né, ou um ajudante ou uma ajudadora. Então, segundo essa teoria, o sexo masculino e o sexo feminino foram criados juntamente com a mulher. Foi nesse momento que o ser humano pegou uma conotação sexual, assim como os demais seres criados, assim como os demais seres neste planeta criado, porque Deus, segundo a sua espécie, criou cada um macho e fêmea. Só uma curiosidade, que é muito interessante, que é muito gostosa de ser analisada, de ser pensada, mas eu quero voltar a frisar. Isso aqui não é palavra final, é só uma teoria. Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas nesse sentido quando houve uma explicação como essa. Talvez, se eu estivesse ensinando isso numa igreja diretamente, numa pregação, talvez eu não poderia falar abertamente acerca desse assunto, porque às vezes poderia faltar um pouco de estrutura. E quais são, então, os componentes básicos do ser humano? Porque
Olhem, inicialmente, a gente entende da seguinte forma. Deus, ele pegou uma parte física, material, terrena, e moldou essa parte. Então, composição do ser humano, uma parte material ou física, e Deus assoprou. Então, segunda parte, segundo componente do ser humano. Então, tem a parte que ele é pó, que ele veio do pó, que ele se originou fisicamente do pó, mas tem a parte que ele recebe o sopro de Deus. Deus assopra, né? Vamos tentar, assim, na nossa imaginação, a gente pensa assim, um bonequinho de barro, aí Deus vai lá e assopra. Então, quando saiu algo de dentro de Deus, o sopro de Deus, e Deus é Espírito. Esse algo que saiu dentro de Deus, que é Espírito, porque João 4:24 fala que Deus é Espírito, então entrou dentro desse, daquele objeto, daquele boneco de barro, daquela estrutura de barro, daquele molde de barro, entrou então Espírito. Deus, imagem de Deus, semelhança de Deus, é isso mesmo. É por isso que o homem foi formado à imagem e à semelhança de Deus, porque saiu algo dentro de Deus. O sopro que sai de dentro de mim, esse sopro é a minha vida, é porque eu respiro a vida do meu corpo. Quando saiu algo de dentro de Deus, saiu vida de dentro de Deus, saiu partícula, saiu essência de Deus, que entrou naquele modelo de barro. E aí, então, aquele modelo de barro ganhou Deus na sua estrutura, na sua essência. É a natureza de Deus. Nós seres humanos, somos criados, né? Faz parte da nossa estrutura, a imagem e a semelhança de Deus. Com isso, eu quero dizer para você o seguinte, que o homem, basicamente, ele tem dois componentes. Um componente físico e um componente espiritual. Então, nós somos a mistura desses dois componentes, da matéria e do espírito, porque viemos de Deus, viemos do sopro de Deus. Foi a partir daí que a humanidade foi criada. E caminhando um pouquinho, né, incrementando um pouquinho dentro dessas duas partes que compõem o ser humano, a parte espiritual, ela é subdividida, muitos entendem assim, em duas partes, que é o espírito e a alma. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, sopro de Deus, e matéria, o espírito, a essência de Deus, a semelhança, a imagem de Deus, e o vosso espírito, alma e matéria, e corpo, matéria, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que existe uma parte física e uma parte espiritual. E que essa parte espiritual, teoricamente, ela é subdividida em espírito e alma. Tem um outro texto, agora lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que ele fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Se você juntar esse texto de Hebreus 4:12 com o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, você percebe também uma distinção da parte espiritual, né? Uma distinção do que é o espírito e do que é a alma. E
vários estudantes da Bíblia, eles defendem essa opinião de 3 substâncias na constituição humana. Outros defendem a doutrina de apenas 2 substâncias, que seria o espírito e o corpo. Se você me perguntasse, mas então como é que eu posso definir o ser humano? Uma definição simples de ser humano, não é a mais completa, mas uma definição simples, eu poderia definir o ser humano para você como sendo um ser espiritual que possui uma alma e habita em um corpo. Scofield, um teólogo, ele tem uma Bíblia anotada, e nessa Bíblia anotada ele diz o seguinte: sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele, Deus. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem, através dos sentidos, conhecimento do mundo. E se tratando de todo esse assunto que nós temos discorrido até aqui, existem algumas teorias teológicas, veja bem, gente, aqui no âmbito da antropologia nós vamos falar muito sobre teorias, tá? Existem algumas teorias teológicas acerca da nossa composição. Eu entrei um pouquinho nesse assunto, agora eu vou detalhar um pouco melhor. A primeira teoria teológica, ela chama tricotomismo. Os tricotomistas, eles sustentam que os seres humanos, ou que o ser humano, ele é constituído de 3 partes: do espírito, da alma e do corpo. A junção desses 3 elementos, a somatória deles é igual a ser humano. Então, soma-se corpo, alma e espírito, ou seguindo uma hierarquia: espírito, alma e corpo. A somatória desses 3 elementos, que acaba que tem aqui o elemento físico e o elemento espiritual, a soma desses 3 elementos, dividindo o elemento espiritual entre espírito e alma, a junção é ser humano. A somatória disso, o resultado disso é o ser humano. E o ser humano, ele tem na sua constituição uma distinção dos demais seres vivos, inclusive das plantas e dos animais. Os seres humanos, eles têm uma essência de existência, de consciência. Então, a alma dos seres humanos é uma alma, eu poderia dizer, entre aspas, mais evoluída, entre aspas, esse evoluído, tá? Ela é mais evoluída do que a alma dos seres vivos, porque as plantas são seres vivos, os animais são seres vivos também. O ser humano é um ser vivo, mas a sua alma tem uma distinção da alma dos animais. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o princípio da vida é a alma. O que dá sentido a essa vida, o que dá identidade a essa vida, individualidade, é a alma. Então, esses outros seres vivos, eles até são dotados de certa medida de personalidade, mas somente os seres humanos, na sua maior essência, eles conseguem expressar a sua personalidade individual. Então, existe uma distinção entre a alma dos seres humanos e a alma dos outros seres vivos, segundo os tricotomistas. E o espírito, segundo os tricotomistas, o espírito, ele é aquele que estabelece, que faz a ligação espiritual entre
os seres humanos da dimensão física e na dimensão espiritual. Então, a ligação, quem liga esse ser humano, que é físico, que tem uma alma, ao Criador, é o Espírito, segundo a crença dos tricotomistas. E os tricotomistas, eles também creem que o Espírito e a alma são inseparáveis. São discernidos espiritualmente. Dá para saber quais são as qualidades do Espírito e as qualidades da alma. É interessante essa doutrina. Mas existe uma outra teoria, que é a teoria dicotomista. Isso mesmo. Um é tri e o outro é di. Então, o tri acredita que o ser humano, ele fala que o ser humano, ele é composto de 3 partes. Os dicotomistas, eles já sustentam que o ser humano é composto apenas de 2 partes. A parte física e a parte espiritual. Eles dizem, nos textos que interpretam, né, que alma e espírito e coração são termos sinônimos que as escrituras usam para falar da parte imaterial. E que não existe separação. Né? Não existe esse negócio de só a alma ou só o espírito. Eles acreditam que o ser humano tem um lado espiritual e tem um lado físico. Isso aí é um grande número também de pessoas que acreditam assim. Eles pegam, por exemplo, o texto de Lucas, onde está relatado o Cântico de Maria. Porque Lucas 1, verso 46 e 47, olha só que curioso. O texto bíblico diz assim: Maria, mãe do Senhor, falando o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor. Veja bem, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, quer dizer, aqui eles estão falando, esse texto apologético dos dicotomistas, eles estão falando aqui, é tudo um só. Eles usam esse texto, assim, é tudo um só. A parte imaterial, Maria aqui não tem separação. Ao mesmo tempo que ela estava cantando com a alma, o espírito dela estava alegrando. Por quê? Porque não são coisas distintas que acontecem aqui. Não são ações distintas, mas uma única ação envolvendo o ser. É interessante que tem outro texto que os dicotomistas usam também, que é Mateus 6, 25, quando ele fala assim, né, as palavras do Senhor Jesus, quando ele diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo o que haveis de vestir. Eu quero complementar esse texto com Mateus 10, 28, que diz assim, onde Jesus fala assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então eles fazem a junção desses textos e pega principalmente aqui Mateus 10, 28 e fala assim, Jesus aqui está falando, olha, o homem mata só o corpo, mas ele não pode matar a alma. Ou seja, Jesus aqui, segundo os dicotomistas, está interpretando ou está dizendo que os seres humanos são compostos de 2 partes. É interessante que um teólogo bem conceituado, chamado Meyer Birman, ele diz o seguinte, acerca da tricotomia e da dicotomia. Ele diz o seguinte, os 2 pontos de vista são corretos, sendo devidamente compreendidos. Então não existe aqui aquele que está certo, segundo Birman, ou aquele que está errado, né? Se você tiver flexibilidade para compreender os 2 pontos de vista, eles estão corretos. E o que acontece, então, na morte, é que essa parte não material, ela sai do corpo. Então, quando uma pessoa morre, significa que aquilo que veio de Deus, o sopro de Deus sobre aquela pessoa, ele é retirado, a vida sai.
A vida que Deus deu através do seu sopro, o espírito sai do corpo. E aí, o que a gente vela quando vamos em um velório, e um dia alguém vai no nosso velório, caso Jesus não volte, o que eles verão ali, verão somente o corpo, no qual um espírito habitou, no qual uma alma habitou. Então, a morte, né, o que acontece na morte é isso. O que fica aqui, o espírito volta para Deus e o pó volta para a terra. Mas o fato é, de acordo com as Escrituras, alma e espírito, às vezes parecem sim palavras sinônimas. Ao passo que em outros textos bíblicos parecem ser termos distintos. Talvez seja por isso que Biermann tenha dito que, devidamente interpretado, as duas teorias são verdadeiras se bem compreendidas. O Antigo Testamento ele traz sim uma ideia mais de um homem, né, dentro de uma visão da dicotomia. O Antigo Testamento. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vê que esse homem que, na visão do Antigo Testamento, ele era dicotômico, ele passa a ser agora tri. O fato é que o homem ele foi criado e ele pode ter comunhão com Deus através do seu lado espiritual, quando restaurado mediante o sacrifício de Cristo. Mas esse homem ele precisa de estar bem como um todo. Ele precisa de ter saúde espiritual. Ele precisa, dentro da saúde espiritual, ele terá uma alma saudável e, regra geral, ele vai ter também uma vida física saudável. No processo de santificação da obra de Deus na nossa vida, como um todo, nós vamos sendo renovados. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E essa nova criatura, que está lá em 2 Coríntios 5:17, né, ela abrange tanto a parte não material como a parte material, ou física do nosso ser. Então a Bíblia fala que Deus está nos santificando em tudo, né, independente da visão, de 2 partes ou de 3 partes. Deus está nos santificando em tudo. Fiquem com a paz do Senhor. Amém. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de acionar o sininho, para que você possa ser notificado toda vez que nós postarmos um vídeo aqui. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Até a próxima aula. Fica com Deus.